baixinho o nosso microfone? Teste, teste. Aí tá melhor. Calma, aí tá muito alto. Muito alto, tá vendo? Tá bom. Alô, teste, 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 teste. Ai, cansei. Tá bom, tá bom. Tá abrido? Tá. Tá me vendo? Olha. Boa. Calma. Pera aí, calma. Boa noite, gente. Boa noite, gente de casa também. E a minha tela. Opa, aí ficou massa. Que isso? Como é que eu tô ouvindo tão bem? Parece que teve uma caixa de som a mais. Bicho, olhe. Como é que pode? Alô? Olha como tá longe. Ah, você tá ouvindo bem baixinho, então porque o microfone tava longe da boca. Agora tá muito alto aqui dentro. Teste. Tá muito alto, bicho. Tá bom? Ah, então tá bom, tá ótimo. Agora tá de boa, estão dizendo. Tá baixinho. Não, mas agora tá bom, né? Tá melhor agora, né, gente de casa? Estão ouvindo? É porque eu tava com o microfone bem afastado, porque eu tava ouvindo muito alto aqui dentro. Pede um outro microfone ali pra ele. Hoje a gente vai ter uma participação especial no nivelamento. Depois do, calma, calma. Olha, estão pedindo pra aumentar mais lá em casa. Ué, não, vai botar. A câmera vai ficar. Acho que a câmera vai ficar acabando só em mim. Para algumas pessoas tá baixo, para outras pessoas tá bom. Ó, o Marlon. É. A maioria tá dizendo que tá baixo. Pô, mas eu tô o mais perto que eu posso sem encostar. Alô? Ah, beleza, agora foi. Olha, vocês estão conseguindo ouvir nós dois, eu e o Ricardo? Fala aí, Ricardo. Dá pra me ouvir, eu acho. Dá. Sim, estão falando sim. Aí, que Sim, massa. né? Então, gente. Já já, deixa eu só fazer o merchan É aqui. isso que eu ia falar, mas é melhor O você merchan falar. é o seguinte, já já. Não, eu vou ficar assim. Não, mas eu posso pegar uma banca dessa. Ia falar só que já já vai ter. Ué? Caralho. Já já. Tá focado? Tá legal? Já já vamos ter nosso momento de mentoria. O tema da aula de hoje vai ser exercício e teste de modelo. Pera aí, Felipe. A minha cara tá. Eu tô entrando na cara da galera. Então, assim, vamos discutir um pouco sobre testar métodos e encontrar o ideal para você. Então, utilizar o tempo, nós estamos no início do ano, é crucial para aplicar esse tipo de estratégia. E se vocês querem otimizar o seu estudo, encontrar o método que ameniza a ansiedade, aumenta o índice de acerto, exige teste de modelo, exige teste de técnica para encontrar aquele que otimiza esse tipo de coisa. A gente vai discutir isso hoje. Não, algum vai tentar mitigar. Algum vai minimizar a ansiedade. Você vai escolher o que vai minimizar. Tá, Quer dizer que vai ser zero. eu vou ficar aqui, ó. A propaganda que o Romilton faz que ele passou em 6 meses. Calma, calma. Tudo tem seu tempo. Vem pra essa parte. Não, na verdade. Ele abre a câmera aberta.
Tá, eu só preciso daqui. Eu só preciso. Um set na câmera e aqui vocês alternam entre câmera aberta e tablet. Tá, só vai ser câmera aberta e tablet. Deixa com você. Eu- Quando você começar a falar, se você quiser. Tá, beleza. Tchau, Felipe. Beleza, valeu. Tu vai embora, é? Vai me deixar só? Eu não tenho chave não, viu? Eu tenho. Eu tenho porque é a do Hércules. Não é a minha, não. O cara chegou agora, já tem chave. Não tenho, não. Mas eu queria a minha cópia da chave. Tá. Um dia desse. Eita. Um dia desse o quê? É, ainda tô com a dele aí. Eu vou trancar hoje. Só um minuto, viu, gente? Problemas técnicos aqui. O meu tá funcionando, né? E aí, tá tudo ok? Pode ir. E 2. Mentoria. Mentoria com o Ricardo. Com o Ricardo. Mas no check pode ter a cara dele, velho. Tem a cara do textinha dele. Ele é É, importante e a mentoria também, só a tá? minha cara. Ele tem um quadradinho lá na plataforma, que é a cara dele. Eu vi. Um retângulozinhozinho. Gostou? É. Não, deixa a Eu acho mentoria que com precisava ele. da sua, mas precisava da sua cara ele Tô também. de boa, tô de boa. Então, gente, agora sim podemos começar. Tava com um problema aqui técnico. Eu escolhi umas questões para esse nivelamento. O Hamilton me pediu para eu fazer de espelhos, que foi o capítulo da semana passada. Opa! Tudo bem? Valeu. Que foi o capítulo da semana passada que vocês tiveram. E também misturado com um pouquinho de termodinâmica. Vocês tiveram nivelamento de termodinâmica ou não tiveram nivelamento? Tiveram, né? Mas acredito que ele pediu para eu reforçar, porque acho que algumas pessoas ainda estavam com algum tipo de dificuldade. Então eu trouxe aqui. Aí o que eu fiz? Tem 5 questões de espelhos e tem 6 de termodinâmica. Só que uma dessas de termodinâmica é do livro. Eu percebi depois, por isso que eu botei uma a mais. Só que essa questão é tão boa que eu decidi deixar para explicar de outra maneira, né? Eu trouxe questões relativamente bem básicas para a gente tentar trabalhar o máximo possível da base. E assim, até para quem já sabe do assunto, é bom assistir, porque às vezes a pessoa acaba falando alguma coisa que você não pensou sobre aquela perspectiva. Ou, né, alguma coisa você vai tirar. Não é possível que 100% você já vai saber de tudo. Né? Então, vamos lá. Normalmente eu deixo um tempinho para vocês fazerem as questões. São 6h15 já, e depois tem a mentoria do Ricardo ainda, então eu vou começar fazendo. Pode ir no seu modelo. Não tem muita... Tá, então eu vou dar 3 minutos para vocês fazerem as 3 primeiras questões. Não, tô brincando. 3 minutos para a primeira. É treino pesado, né? Para que a prova saia. Treino pesado, jogo leve, né? Exato. Pois é. Então tentem fazer aí as 2 primeiras questões, talvez dê para vocês conseguirem fazer em 4 minutinhos. Antes disso, na verdade, eu vou fazer uma breve revisão dessa parte de espelhos esféricos. Tá? Então, primeiro, como vocês sabem, espelhos planos é bem... Deixa eu aumentar o tamanho desse piloto aqui. Tá. Então, vamos lá. Ó. Espelhos planos, vocês sabem que é bem... Não tem muito o que fazer, né? Você tem o espelho. Se você colocar um objeto... Meu Deus. Ok. Se você colocar um objeto na frente do espelho, a uma distância d, a imagem vai estar a uma distância d do espelho também. Né? Isso aqui, para espelho plano, não tem muito segredo. Aí o que acontece com essa imagem? Ela é do mesmo tamanho do objeto, por isso que a gente chama que ela é igual. Igual que eu digo é do tamanho dela, o comprimento. Ela é virtual
e, consequentemente, ela é direita. Direita que eu digo, ela não está em... Ah, tem alguém aqui, né, dentro? Entendi. Ok. Então, a imagem ela não fica invertida, por exemplo. Então, a pontinha da seta continua para cima. Ela é virtual porque ela está tipo, dentro do espelho ou através do espelho, nesse sentido. No caso, a definição formal de uma imagem virtual é que ela é formada pelo prolongamento dos raios, né? Mas, ok, o espelho plano não tem muita característica legal de se trabalhar. Quer dizer, é bem legal, porque é só uma, né? É sempre a mesma coisa. Independente da distância do objeto até o espelho, a imagem vai ser sempre dessa maneira. Aí, agora, o que acontece quando você está trabalhando com espelhos esféricos? A ideia do espelho esférico é o quê? Você pega uma esfera espelhada e você corta um pedaço dela. Só uma lasquinha. Então, tipo, você ficaria com essa partezinha aqui da esfera espelhada. Aí você gerou um espelho que tem uma curvatura. Certo? Você está usando só essa partezinha pequenininha ali, da setinha vermelha. Então, você está usando, por exemplo, essa parte daqui. Aí a questão é, o espelho pode ser espelhado por dentro ou por fora. Ou até os dois. Depende. É isso que dá as duas classificações diferentes dos espelhos esféricos. Convexo e côncavo. Se você tiver um espelho que ele é espelhado pela parte de dentro, ele é chamado de côncavo. A gente bota esses cíliozinhos para indicar que a parte oposta do cílio que é a refletora. Tá? Então, no caso, a parte refletora seria essa daqui, de dentro. Ok? Pense numa colher. A parte de dentro da colher seria a refletora. Então, nesse caso, é um espelho côncavo. Aí, o ruim do espelho côncavo é, dependendo de onde está o seu objeto, a característica da imagem é diferente. Para a gente poder entender isso, a gente tem que entender 3 pontos importantes do espelho côncavo, que são o vértice. O vértice é exatamente o ponto em cima do espelho. Esse eixo que eu fiz na horizontal chama de eixo principal. Ele corta simetricamente o espelho. Então, tipo assim, a mesma distância que está em cima vai estar embaixo. É exatamente no meio do espelho. E o ponto que encosta no espelho, que é aquele ali que eu fiz, é chamado de vértice do espelho. Aí lembra que para a gente fazer o espelho, a gente teve que pegar uma esferona, grandona? Essa esfera tem um raio, né? Tem um raio. Consequentemente, nosso espelho esférico também vai ter um raio. Então, o raio está aqui. E qual é o nome do ponto que a gente chama? Centro de curvatura. Faz sentido, né? Porque era uma esferona antes, tem um centro de curvatura. E exatamente no ponto entre o centro de curvatura e o vértice, tem o que a gente chama de foco. E esse nome não é um nome aleatório, não. Por que chama de foco? Porque quando você joga um monte de raio paralelo, todos os raios encontram no foco. Eles focalizam. Né? Então, é um nome que faz sentido. Ok. Então, a questão aqui é, dependendo de onde está o objeto aqui, se está antes do centro, se está entre o centro e o foco, se está entre o foco e o vértice, ou está em cima do centro e do foco, as imagens vão ter características diferentes. Não é igual ao espelho aqui, que ela fica sempre igual, virtual e direita. Então, ok, aqui tem 2 coisas no espelho côncavo que eu queria falar. Primeiro, os raios notáveis. Como é que é a ideia? Deixa eu botar aqui embaixo. Tá, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque eu estou demorando muito nessa revisão. A ideia aqui é, se eu tenho um raio que está paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido quando encontrar no espelho. Ele vai ser refletido para onde? No foco. Então, ele vem passar... Ele passa aqui. Exatamente em cima do foco. E se for o contrário? E se tiver um raio que incidiu e ele passou pelo foco antes de incidir? Ele vai voltar como? Paralelo ao eixo principal. Então, faz muito sentido, né? O inverso é verdade. Se ele passou pelo foco, voltou paralelo, ele vai paralelo e passa pelo foco na volta, refletindo. Ok. Tem mais 2 aqui, aí já vai começar a ficar muito esquisito. Eu vou tentar fazer outro aqui. Tem mais outros 2 raios que eu queria falar, que é os últimos 2. Né? Se o raio passar exatamente no centro de curvatura, ele volta onde? Sobre ele mesmo.
Então o raio ele percorre exatamente o mesmo caminho. Ele é refletido, ele bate lá no espelho, mas ele volta exatamente por onde ele veio, quando ele passa pelo centro de curvatura. E quando ele bate no vértice, ele vai ser refletido exatamente com o mesmo ângulo que ele foi incidido, né? Simetricamente. Perfeito. Então, beleza, esses são os 4 raios que a gente normalmente explica para poder você entender como que as imagens são formadas. Então, eu não vou fazer exatamente os raios de cada um dos objetos, eu vou fazer o resumo só, tá? Então, ó, no espelho côncavo, então, sabendo que existem esses raios, a gente tem 5 possibilidades aqui. A primeira possibilidade é o quê? Colocar o objeto antes do centro. Esse aqui seria o objeto 1. A segunda possibilidade seria colocar o objeto exatamente em cima do centro, que é o que eu vou chamar de objeto 2. A outra possibilidade é colocar o objeto entre o centro e o foco, que seria o objeto 3. A quarta possibilidade é colocar exatamente em cima do foco, que é o objeto 4. E a quinta possibilidade é colocar entre o foco e o vértice, que seria o objeto 5. Eu numerei de 1 a 5. Cada um desses objetos vai gerar uma imagem. Então, vai ter 5 imagens aqui. Na verdade, 4, para quem lembra. Onde estão essas imagens e quais são as características dela? Vamos lá. Eu vou fazer as imagens de vermelho, tá? Para não ficar com a mesma cor do objeto. Se o objeto estiver antes do centro, isso vai gerar uma imagem pequenininha. Aí eu vou chamar de I1. I1 é a imagem do objeto 1. Então, vai gerar uma imagem pequenininha, invertida e real. Por que real? Porque ela foi formada pelos raios refletidos e não pelo prolongamento dos raios. Você consegue ver isso quando você realmente traça esses raios aqui. Mas eu não vou fazer isso porque senão vai demorar muito. O Hamilton fez isso em sala. Aqui é só um resumo, tá? Ok, então, quais são as características da imagem 1? Ela é menor, ela é real e ela é invertida. Ok? Beleza. Deixa eu botar isso aqui, que senão não vai caber. Agora, se eu colocar o objeto exatamente em cima do foco, em cima do centro, perdão, que é o objeto 2, isso vai gerar uma imagem 2 em cima do centro também. E ela tem o mesmo tamanho. Então, a imagem 2 ela é igual. Ela continua sendo real e invertida. Mas ela tem igual tamanho agora. Se eu colocar agora o objeto entre o centro e o foco, o que é que vai acontecer? Aí você vê o padrão. Ó. A imagem 1 era pequenininha. Aí você aproximou um pouquinho o objeto. Foi para o centro agora. Aumentou um pouquinho a imagem. Se você aproximar mais um pouquinho o objeto, o que é que vai acontecer com a imagem? Vai aumentar mais um pouquinho. Então, ela vai, de fato, vir para cá. Essa aqui é a imagem do objeto 3, que agora ela vai ser maior, continua real e invertida. Inclusive, isso aqui é uma coisa que é sempre verdade, né? Toda imagem real é invertida e toda imagem virtual é direita. Ok. Agora, eu aproximo mais um pouquinho o objeto, eu coloco ele em cima do foco. O que é que acontece? Não tem imagem. É imprópria que chama. Então, a imagem 4, ela é imprópria, porque ela não gera uma imagem. Você não consegue ver a imagem do objeto se você colocar o objeto em cima do foco. E se eu aproximar mais um pouquinho, o que vai acontecer? A imagem vem para este lado aqui, imagem 5. Portanto, ela é maior, virtual, direita, desculpa. Pronto, então aqui estão os 5 casos. Assim, a pessoa acaba decorando, né? Mas você pode pegar de um por um, fazer o raio. Pega um paralelo, volta no foco. Vai um no foco, volta paralelo. Aí vê onde que os raios se encontraram. Aí você vai saber que ali está o objeto. Dá para fazer, mas a pessoa acaba decorando, acaba sendo mais eficiente. Não sei até que ponto o Enem vai cobrar exatamente essas características, mas, né, tem que saber, né? Tem que saber. Tem que saber? Dá pra me ouvir, né? Dá. Eu ia comentar em relação a isso aí. Bota na minha cara aí só pra eu... Era o que? Não, Era é ali aqui, no né? celular. Eu ia Vamos comentar... ver o Ih, Ricardo. tô cortado, né? Depois eu volto pra imagem, tá, gente? Deixa só o Ricardo Tipo, falar. eu ia só comentar, já que eu tô aqui pra fazer alguns apontamentos, né? Eu tô tentando não atrapalhar, tô tentando só entrar
no momento certo. Mas eu ia comentar o seguinte, em relação ao que você estava falando, Bedé, você vai acabar decorando os casos, não é isso? Só que entender como fugir do decoreba, ou seja, entender como fazer, estender os raios e encontrar a figura, a imagem, é interessante para você não ficar preso e chegar na rua sem saída na questão. Né? Perfeitamente. Vale a pena vocês darem uma revisada lá no módulo do Hamilton, porque se eu for fazer de um por um aqui, já era, a gente perde o nivelamento inteiro. Então, caso vocês não lembrem como encontrar exatamente onde está a imagem, dá uma revisada na aula, que eu tenho certeza que ele anotou. Quantas questões você fez? 10. Não, já fez 10? Não fiz nenhuma. Tá na primeira? Eu tô fazendo uma revisão, Tá. porque essa revisão vai servir para 5 questões, entendeu? Tá, pode voltar pro tablet. Eu vou fazer tudo de uma vez agora. Tá. Tablet. Ok, então tirem print ou tirem foto desse resuminho. Mas perfeitamente colocado, o Ricardo falou. Entendam como conseguir chegar nessas relações. Como você consegue descobrir se a imagem é maior, menor, igual. Saibam fazer isso. Pelo menos uma vez façam sozinhos. E aí vocês vão conseguir entender. Oi. A imagem 4, ela não aparece. Não existe imagem. Ela é formada no infinito. Às vezes as pessoas falam isso. Mas você não vai, se você realmente colocar um espelho aqui, esférico, e você se colocar em cima do foco, você não vai se ver. Não vai conseguir ver a sua imagem. Ok. Vamos agora responder as 5 primeiras questões. Ah, não, calma. Faltou ainda o espelho convexo, né? Desculpa. O bom do espelho convexo é que tem somente um tipo. Então, o espelho convexo, ele também é esférico. Então, ele também vai ter esse formato aqui. Só que a superfície espelhada é a superfície de fora da colher. Lembra que antes era a superfície interna, agora a superfície externa. Nesse caso aqui, o vértice, o foco e o centro estão desse lado, porque ele está curvado para esse lado, mas a gente vai ter que colocar o objeto aqui para ele ser refletido, né? Já que a superfície espelhada é do outro lado. E quando você faz uma coisa desse tipo aqui, todas as imagens que você gera desse objeto, independente de onde o objeto esteja, serão menores, virtual e direita. Pronto. É isso que é o único caso do espelho convexo, é o único caso da imagem do espelho convexo. E eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque se eu tenho uma imagem menor e ela não está invertida, eu tenho certeza absoluta que o cara está usando um espelho convexo. Porque não existe esse caso no espelho côncavo. Não existe nenhum caso aqui que a imagem é menor e ela não está invertida. Correto? Então, essa questão número 1 fala, o cara, ele está menorzinho, quer dizer, você consegue ver, né, que o cara está menorzinho. Se ele está dentro do espelho, ele está menorzinho. Então, o cara está menor e a imagem não está invertida. Então, só pode se tratar de quê? De um espelho convexo. Então, a gente elimina as alternativas C, D e E. Aí fica A e B. Convexo. A letra A fala, a imagem formada por ser real, não é real, né? A imagem formada no espelho convexo, ela é virtual. Então, só pode ser a letra B. A imagem formada dos integrantes possui dimensões menores que o corpo. Se você consegue ver o cara dentro, no formato do espelho, é porque a imagem dele tem menos do tamanho do espelho. O cara com certeza é maior do que um espelho. Então, a imagem tem que ser menor, correto? Então, se a imagem é menor e a imagem claramente não está invertida aqui, eu sei que é um espelho convexo. Acabou, letra B. Ok? Então, esse aqui é um tipo de questão para a gente só saber as características da imagem, né? Beleza. Essa segunda questão é mais interessante. Ele fala assim, eles colocaram no Museu de Ciências 2 antenas em formato de concha. No mesmo eixo, distantes de algumas dezenas de metros, com as suas superfícies côncavas voltadas uma para a outra. Então, são 2 conchas que a parte côncava está uma voltada para a outra. Aí, olha o que ele fala. Cada concha funciona de modo similar ao funcionamento de um espelho esférico côncavo. Vai ser exatamente igual a um espelho esférico côncavo, só que ao invés de refletir luz, vai refletir som. Porém, operando com ondas sonoras. É a mesma ideia, é o mesmo princípio, só que troca luz por som.
Aí, quando duas pessoas posicionam suas cabeças em determinados locais, local P ou local Q, à frente das conchas, mesmo que distantes uma da outra, e mesmo que suas falas sejam realizadas em voz baixa, elas conseguem ouvir sua conversa perfeitamente. Suponha que em determinado momento a pessoa na posição P fala, enquanto a pessoa na posição Q escuta. Para que essa conversa ocorra da melhor forma possível, os locais P e Q devem ser como? Gente, a ideia é o seguinte dessa questão. Ó. Você tem uma concha aqui e a outra concha aqui. A parte côncava está uma voltada para a outra. Então é como se fosse... Ele falou que é como se fosse um espelho esférico mesmo, côncavo. Os centros estão alinhados. E ele falou que uma pessoa vai estar aqui, a outra pessoa vai estar do outro lado. Elas estão a muitos metros de distância, mas elas conversando, olhando para a concha, conseguem ouvir uma a outra. Como é que isso é possível? Exato. Calma. O que acontece, na verdade, é o seguinte. A pessoa, quando ela fala aqui, os raios... assim, porque quando você fala, você vai estar emitindo ondas sonoras para vários lugares, ok? As ondas sonoras que vão chegar do outro lado, porque ela vai ser refletida, como ela funciona como um espelho, né? Ele falou que a concha funciona igual um espelho. Então, se eu falar, a minha voz vai bater no espelho e vai refletir. Ela vai refletir, várias ondas vão estar refletindo, indo para o outro lado. De todas as ondas possíveis, ó, eu só fiz as ondas paralelas, tá vendo? Todas que eu desenhei são paralelas. Elas são as únicas que vão chegar do outro lado. Por quê? Porque se tiver um pouquinho de inclinação, olha o que vai acontecer. Ela vai bater lá para cima, não vai chegar no espelho. Então, a maioria das ondas que chegam do outro lado são ondas paralelas, ou são raios de luz, como você queira pensar, paralelos. E se os raios de luz incidem paralelos ao espelho côncavo, eles vão ser refletidos onde? No foco. Então, todos esses raios que estão vindo do outro lado, eles vão ser refletidos no foco. Ou seja, se uma pessoa estiver no foco do espelho e a outra pessoa estiver no foco do outro espelho, as ondas vão todas estar convergindo ali para você, então você vai estar conseguindo ouvir a pessoa, por mais que você esteja muito longe. Então, essa é a ideia da questão. A ideia é você colocar as duas pessoas, cada uma, nos focos dos espelhos. Porque aí os raios, como eles vão estar vindo paralelos, eles vão todos convergir para cima de você e você vai conseguir ouvir. Deu para entender? Então, o gabarito aqui é o quê? Devem ser os focos de ambas as antenas. Essa aqui é uma ideia muito geral, tá? Quando eu falo assim, ó, quando você tem um objeto que está emitindo luz ou está emitindo som, o que quer que seja, e ele está muito longe de você, você pode considerar que todos os raios que eles estão emitindo são paralelos. Porque os únicos que de fato vão chegar a você são os paralelos. Porque os que estiverem inclinados vão lá para cima, lá para baixo. Porque como está muito longe, tem uma distância muito grande que ele pode percorrer para distanciar de você, entendeu? Agora, se você está muito perto do espelho, aí você pode ter, sem problema, inclinado, porque pode ser que chegue no espelho. Mas quando está muito longe, a maioria são os paralelos. Ok, vocês vão ver que muitas questões usam essa parte de os raios paralelos quando estão muito longe. Ok, então vamos para a terceira agora. As questões são relativamente rápidas. Por que não poderia ser a letra C? Perguntaram ali. No centro de curvatura e no foco da antena, respectivamente. Porque o que acontece? Se você colocar no centro de curvatura uma pessoa, as ondas da outra pessoa não vão chegar direito em você. Porque as ondas da outra pessoa vai juntar no foco. E se você estiver no centro, você não vai estar ouvindo. Sacou? Tipo, você vai estar ouvindo, mas muito fraco. Quando você bota a pessoa no foco, todas as ondas estão convergindo no foco, você vai ouvir muito melhor, porque está amplificando esse sinal, porque tem várias ondas chegando lá. Diz, Jalmer. É porque aqui você está pensando... Ok, eu entendi o que você está dizendo. A questão é, a onda sonora é uma onda em 3 dimensões. Então você vai estar gerando som em todos os lugares. Você não vai estar gerando só em uma direção. Então, alguns raios vão ser exatamente o que você falou, mas outros raios vão sair paralelo. E desses raios que saírem paralelos, todos eles vão convergir no foco do outro espelho. Aí, assim, a questão é, uma pessoa está falando e a outra está ouvindo.
Então, a pessoa que está falando não precisa estar no foco. Ela pode estar em qualquer lugar, isso é verdade. Mas eles querem que tenha uma conversa. Não é só um monólogo, né? Ó, é uma conversa entre as duas pessoas. Então, uma pessoa tem que falar, a outra tem que ouvir, e essa pessoa que ouviu tem que falar, a outra também tem que ouvir. Então, para isso acontecer, para as duas conseguirem ouvir bem, da melhor maneira possível, as duas estando no foco é a melhor opção, porque aí os raios vão estar convergindo para lá. Certo? Ok, acho que isso responde também a dúvida do Marlon. Ok, aí vamos lá para a questão 3 agora. Alguém chegou a fazer essa questão 3? Fez. Das pessoas que fizeram, quem fez conta? E a fórmula do A, né? Todo mundo fez conta? Não fez conta? Pronto. Essa era a ideia da questão. Tentar fazer sem conta. Só com essas características das imagens que eu acabei de mencionar. Porque às vezes a pessoa vê os números, né, e já quer ir direto para a fórmula. Às vezes é até mais rápido, dependendo da questão. Mas essa daqui dá para ter uma interpretação bem legal. Ó. Um espelho esférico côncavo, de distância focal 1 metro. Quando é assim, eu gosto de desenhar, porque senão eu não consigo visualizar as coisas direito. Eu tenho um problema de imaginar, aí eu tenho que ficar desenhando, porque senão eu não consigo, não. Então, ó, um espelho côncavo. Aí, aqui é o vértice, aqui é o foco, aqui é o centro. Ele tem distância focal de 1 metro, beleza. Então, daqui para cá é 1 metro. Aí, conjuga a imagem de um objeto colocado a 2 metros de seu vértice. Se ele está a 2 metros, ele vai estar exatamente em cima do centro, não é não? Porque aqui vai ser 2 metros. Já que aqui também é 1 metro, né? Acho que eu já esqueci de mencionar isso. O raio do espelho é 2 vezes o foco. O raio é a distância do centro até o vértice, então tem 2 focos ali. Se o objeto está exatamente em cima do centro, qual é a imagem que ele vai gerar? Igual tamanho, real, exatamente em cima do centro. Então a imagem também vai estar exatamente a 2 metros do espelho. E eu sei que ela é real, porque ela está invertida. Então, letra C. Não precisava nem fazer conta. Mas se vocês não lembrassem, quer dizer, não lembrassem não, vocês vão lembrar disso aqui. Vocês vão lembrar. Mas se vocês quisessem fazer a conta e não tivesse, por exemplo, não está exatamente em cima do centro, como é que eu faço? Vai para a fórmula geral. A é igual a IO menos DI sobre DO, F sobre F menos DO. O A é o aumento. Aí o que significa o aumento? É o quanto que a imagem está maior do que o objeto. Certo? Então, se o aumento é 2 positivo, significa que a imagem é o dobro do tamanho, e positivo significa que ela não inverteu de tamanho, de sentido. Continua direita. Agora, se o aumento é menos 2, a imagem é 2 vezes o tamanho do objeto, mas por conta do menos, ela está invertida. Essa é a ideia do aumento. Tá? E se for meio, 0,5, se o aumento for 0,5, isso quer dizer que a imagem é metade do tamanho do objeto. Ok? A Sara falou, repete, por favor, essa parte do centro 1 metro. Ah, tá. É o seguinte, Sara. O foco é a distância entre o ponto focal e o vértice, correto? Que é esse 1 metro daqui. Só que a distância entre o centro de curvatura e o foco também vale F. É a mesma distância. Por isso que eu botei 1 também. Essa distância daqui que eu estou fazendo de vermelho é a mesma distância daqui. Então, essa é a ideia. Por isso que eu repeti. Você levantou a mão. Quando que o DI é positivo e quando que o... quando que o DI é positivo. Esse menos que está aqui é o menos da fórmula mesmo. Ele tem que estar aqui. Mas o DI pode ser negativo e pode ser positivo também. O DI ele é positivo quando a imagem é virtual. O DI é negativo quando a imagem é real. Acho que é o contrário, na verdade. O contrário. Sorry. Normalmente, a gente não usa isso, tá? Tipo, pouquíssimas são as questões que você precisa colocar o sinal. Normalmente, você encontra a resposta já... tipo, com o sinal correto. Normalmente, você não precisa se preocupar com esse sinal do DI, não. O que mais importa é o foco. O foco vai ser positivo
se o espelho for côncavo e o foco vai ser negativo se o espelho for convexo. Pronto, normalmente esses são os sinais que mais importam para fazer as questões. Entendi. Pronto. Ok. Vamos fazer o seguinte agora. Acho que a quarta questão é de espelho plano. A 4 e a 5 são de espelhos planos. Porque eu sinto que se o Enem fosse cobrar uma questão de espelho, seria mais voltada ou essas características de imagens, como eu coloquei, ou para espelho plano, tipo, fazer alguma coisa com espelho plano. Porque trabalhar com essa fórmula não é muito comum. Pelo menos eu nunca vi o Enem cobrar a fórmula do aumento linear. Pode ser que cobre, né? Então é bom saber. Mas eu escolhi umas questões que eu acredito que seja mais cara do Enem, né? Então vamos lá. No experimento realizado no laboratório de física, um grupo de alunos colocou uma fonte luminosa pontual composta por uma pequena lâmpada de LED diante de um espelho plano. Eles verificaram que a distância entre a pequena lâmpada e a sua imagem conjugada pelo espelho era de 2,4. Já vou desenhar. Tem o espelho e tem a lâmpada de LED aqui a 2,4 metros do espelho. Ah, não. Ele falou que a distância entre a lâmpada e a imagem é 2,4. Então, esse LED aqui, ele vai produzir uma certa imagem do outro lado do espelho, correto? Na mesma distância. E a distância da imagem para o LED é 2,4. Imagem para o LED é 2,4. Se a distância da imagem para o LED é 2,4 metros e eles estão à mesma distância do espelho, tem que ser 1,2 para cada, né? Ok, então essa era a configuração original que o cara falou. Aí depois ele falou o seguinte: em seguida, deslocaram a lâmpada em 30 centímetros em direção ao espelho. Então, ó, aquela era a configuração inicial. A configuração final vai ser o seguinte: o LED está aqui agora. Se ele está 30 centímetros à frente do espelho, a quantos metros do espelho ele vai estar? Se ele estava a 1,2. Ele estava a 1,2. Se eu vou tirar 0,3, 0,9. Né? Então, agora ele está a 0,9 metros do espelho. Consequentemente, onde que vai estar a imagem? A 0,9 metros do espelho. Aí o que ele pediu foi a distância entre o LED e a imagem. 0,9 mais 0,9, 1,8. Não precisava fazer essa conta. Quer dizer, desse jeito que eu fiz não precisava. Se vocês lembrarem o seguinte, é até lógico. Ó, a distância entre as duas coisas está aqui, 2,4. Se eu for aproximar o objeto do espelho, a imagem também vai aproximar. Então, se eu aproximei 30 centímetros da cá, a imagem vai aproximar 30 centímetros de cá também. Então, a distância entre os dois não vai ser só 30 menos, vai ser 2 vezes 30 menos. Sacou a ideia? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, para quem não entendeu, eu vou fazer um desenho embaixo do outro. Ó. Então, assim, se o LED estava aqui inicialmente, a imagem dele estava aqui. Aí, depois, eu coloquei ele para cá e para cá. Então, ó, eles estavam... Opa! Eles estavam a 2,4. Mas aí eu aproximei 0,3. Só que se eu aproximei 0,3, eu também aproximei a imagem de 0,3. Então, o quanto que eles vão se aproximar é 0,6, que é a soma dos dois. Então, você poderia simplesmente pegar o 2,4 e subtrair 0,6, que é o dobro da distância que você aproximou. Então, o tanto que o objeto e a imagem se aproximam é sempre o dobro a distância que você aproximou o objeto do espelho. Agora, isso para espelho plano, tá? Porque para espelho côncavo não é a mesma coisa. Porque nem sempre o objeto vai estar na mesma distância do espelho que a imagem. Pode estar diferente. Para você descobrir quanto que vale, você tem que usar aquela fórmula geral, A e o D do fofodo. Aí tem que fazer a conta. Não dá para fazer chutando, né? Ou só imaginando. Ok. Aí, essa última questão aqui... Ai, minha sandália está caindo. Deixa eu beber uma aguinha. Só um minuto. Façam a quinta. Me deu uma sede aqui. Tô tentando não lhe atrapalhar, velho. É pra atrapalhar. Não. Falha.
Eu dei uma pausa agora. É hora de você. Mas você tá indo tão bem. Eu ia pontuar. Joga na minha cara então. Eu ia pontuar o seguinte. Repete, por favor. Eu achei que Já você ia falou- falar. Eu ia apontar o seguinte. eu ia tomar um gole porque secou a garganta aqui. Eu falei já isso pra ela. Você tava falando do estilo de Enem, né? Aham. E é interessante porque vocês são vestibulantes, vocês acabam fazendo muita questão. E sem querer, meio que a gente desenvolve um sentido de entender o estilo do Enem. Né? E você também escolhe muita questão, Bedé. Redação. E o estilo do Enem, principalmente, é aquele de tentar mostrar uma aplicação daquilo. Né? E não só uma exploração, por exemplo, da aplicação da fórmula. Né? Então, fazer esse apanhado de questões na qual a aplicação é interessante e o aumento linear é muito mais interessante do que só uma aplicação da Da fórmula, De Gauss. né? Aham. Então é um exercício muito mais aderente à prova do que exercitar a fórmula. Né? Eu concordo. Pode Perfeito. meter marcha aí. Vamos lá então, porque são 6h47. Mas fica à vontade, velho. Tablet. Não, relaxa. A parte de termodinâmica talvez demore um pouquinho. Tá bom. Tá, então vamos lá, ó. Questão 5. Ele quer saber qual das alternativas é a correta, que vai dizer qual é a imagem da figura aqui. Aí, gente, vamos lá. Primeiro, todas têm 4 imagens, né? Então não dá para eliminar nenhuma. A gente sabe que tem que ter, quer dizer, 3 imagens, né? Um objeto, 3 imagens. Como é que eu vou saber qual é a orientação das coisas? Como é que um espelho plano reflete invertido, né? Mesmo que eu não soubesse que o espelho plano reflete invertido, você pode usar essa ideia que o objeto tem que estar à mesma distância do espelho do que a imagem para matar essa questão. Vamos pegar a letra D aqui. Essa letra aqui, vamos pegar o O, a letra O. A letra O. Ela vai ser refletida pelo espelho da direita, correto? A letra O está a que distância do espelho? Essa distância D aqui. Então, a letra O, a imagem da letra O tem que aparecer aqui também. Não tem letra O aqui, não tem nada aqui. Então, essa não pode ser a imagem da figura. Porque tem que estar à mesma distância do espelho, a imagem. Aqui não tem, ali tem um D. Né? Então, tá errado. Essa aqui não é a alternativa correta. Vamos fazer para todas. Essa aqui. O O está aqui. A imagem do O está aqui. Aí faz sentido, né? Ó, distância D. Distância D, beleza. Essa aqui parece estar correta. Essa imagem, pelo menos, é realmente a imagem daquele objeto. Vamos ver aqui a de baixo agora. Esse N aqui está uma distância D. Esse N aqui está uma distância D. Ah, está parecendo ok. Até agora está parecendo ok. Mas tem um problema. Você também tem uma imagem formada pela imagem. Né? Então, essa imagem daqui vai formar uma imagem daqui. Então, é como se tivesse um espelho aqui, onde de fato não tem, mas é como se tivesse um espelho refletindo essa imagem da imagem. Então, ó, se esse tem uma letra O aqui, que está a uma distância D, eu deveria ter uma letra O que está a distância D. Não tem, tem um N ali, não faz sentido. Não pode ser essa alternativa, não pode ser a letra C. Então, só de você olhar essas distânciazinhas, se está batendo tudo igual, você mata a questão. Vamos ver a letra B. A letra B já dá de cara que não faz sentido. Tá a mesma figura aqui, ó. Núcleo de seleção no mesmo formato. Não pode ser. Então, por eliminação, você consegue ver que é a letra A é correta. Aí vamos ver se bate. Esse O aqui está a uma distância D do espelho. Vai estar a uma distância D do espelho. Está aqui ele aqui. Perfeito. Está correto. Vamos ver o N aqui, ó. A uma distância... Eita. A uma distância D do espelho. N a distância D do espelho. Faz sentido. Esse aqui agora. O, a distância D do espelho. O, a distância D do espelho. Faz sentido. E esse aqui? N, a distância do espelho, mesma distância do espelho. Está correto. Então, só olhando uma letra de cada palavra, você consegue ver se a resposta está correta ou não. Perfeito? Você pode pensar também em espelhar, né? Ah, o núcleo de seleção assim. Então, esse espelho da direita aqui, ele vai espelhar, então vai ficar o contrário, escrito. Aí, quando você inverte para baixo, é só você pensar na imagem invertendo. Então, se vocês já brincaram no computador, num software de edição, que você pode clicar no botãozinho e ele inverte. É como se fosse a imagem de um espelho aquilo ali.
Se você inverter na horizontal, é como se estivesse colocando um espelho do lado da imagem. Se você inverte na vertical, é como se tivesse um espelho na horizontal. Então, essa é a ideia. Beleza. Acabamos espelhos. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Reclamação? Questionamento? E a TX, é? Disse pra mim. As últimas duas questões? Ah, tá. Ok. A 3 e a 4, no caso? Ah, tá. Ok. Ó, A1, o gabarito é a letra B. E a 2, o gabarito é a letra B também. Vai ficar gravado. Qualquer coisa, se você tiver dúvida ainda, você pode ver a gravação do nivelamento, beleza? Hã? Oi? Ah, tá. É. Ok, vamos falar um pouquinho de termodinâmica agora. Acabou a paz. Disse. Não? Quer falar não? Tá. Ok. Gente, vamos lá. Ó, eu peguei essa questão porque essa questão, eu gostei dessa questão. Gostei dessa questão. Porque assim, às vezes a gente vê o assunto, a gente identifica as palavras, né? A gente sabe o que fazer às vezes na questão, mas não entende. As palavras significam coisas. Às vezes a gente esquece disso, sabe? Elas têm um significado que dá pra você entender a resposta só de pensar um pouquinho. Então vamos ver essa questão. O Ricardo quer comentar alguma coisa aqui. Eu tinha desligado aqui. Isso é um negócio muito, muito engraçado. E eu repito muito. E eu adoro etimologia. Tá? É uma área que vocês se querem fazer medicina, vocês vão ter que ser, no mínimo, um pouco apaixonados por etimologia. Etimologia é a origem das palavras. E etimologia é entender que a palavra carrega o sentido nela. Às vezes não precisa nem lembrar do sentido dela, mas se você consegue remeter à origem da palavra, você mata uma questão. Então, essa semana passada, ou retrasada, a gente estava até discutindo sobre uma questão que tinha uma palavra que era a palavra prescindível. Tinha uma alternativa maravilhosa e na alternativa tinha tal processo é prescindível. E aí, se você não sabe o sentido da palavra, você acaba deixando para lá, marca ou pula e não raciocina. Mas você sabe o que significa imprescindível. Você já ouviu essa palavra? Imprescindível é aquilo que é muito importante. É aquilo sem o qual não pode ser. Então, aquilo que é prescindível é aquilo que é dispensável. Então, às vezes, reduz a velocidade. Eu sei que você está na pira dos 3 minutos por questão, mas em vez de correr, reduz a velocidade. E aquela palavra que você não sabe o significado, talvez tenha nela o sentido. E você consegue matar a questão. Perfeitamente. Muito bem colocado. Muito obrigado pela participação. Eu não estava falando nesse sentido específico do que ele está falando, mas sim, tem que prestar atenção nisso, porque realmente, essa questão foi impressionante. Eu estou no meu plantão, no mesmo horário que o dele praticamente, 5 pessoas vieram tirar a mesma questão e foi a mesma alternativa que todo mundo marcou como sendo correto, mas não era por conta dessa palavra. Tava no replay ainda, né? Ok. Aí eu quis dizer o seguinte. Às vezes a gente sabe o que é uma transformação adiabática. Ah, a transformação que não troca calor. Certo, mas e aí? O que isso significa? O que isso acarreta? O que isso vai mudar na transformação se ela não troca calor? Troca calor com quem? Primeiro de tudo, né? Troca com quem? Com o ambiente, com o resto, né? Então o gás não vai trocar calor com nada. Ok? Beleza. Vamos ver essa questão. Um gás ideal sofre uma transformação adiabática em que o meio externo realiza um trabalho sobre o gás. Podemos afirmar que nessa transformação o que vai acontecer? Primeiro de tudo, vamos supor que a pessoa sabe um pouquinho de física, lembra do que o professor falou, que quando é um trabalho sobre o gás, é diferente do trabalho pelo gás, né? O trabalho pelo gás é um trabalho positivo e o trabalho sobre o gás é um trabalho negativo. Vamos supor que a pessoa lembra disso, né? Tá. O que é que mais eu lembro?
a primeira lei da termodinâmica, que é o quê? O calor vai ser igual ao trabalho mais a variação de energia. Né? Beleza. O que você está rindo aí, hein? Eu fico preocupado também com o que ele está pensando, formulando ali na cabecinha dele. Enfim. Tá, aí a pessoa poderia falar assim, tá, beleza. Se é uma transformação adiabática, o calor que ele troca é zero. Então, isso aqui é zero, né? Então, eu vou ter zero é igual a trabalho mais variação da energia interna. Ok. Então, variação da energia interna é menos o trabalho. Correto? O que é variação da energia interna? Que é o U. Para gás ideal, naquele 3 meios de nRT, né? Ou 5 meios ou 3 meios, um dos dois. Então, se eu fizer uma variação de U, é como se eu estivesse fazendo uma variação da temperatura. Correto? Beleza. Eu estou vendo que essa variação na temperatura é menos o trabalho. Mas se ele disse que o trabalho foi sobre o gás, é porque o trabalho é negativo. Então, por exemplo, vou dar um valor aqui. Se o trabalho é negativo, eita, calma. Vamos supor que ele é tipo menos 5 joules. Menos 5. Vou botar menos 5 só. Se o trabalho é menos 5, porque ele é negativo, então a variação de energia vai ser o quê? Menos 5. Vai dar 5. Positivo, correto? Então, se é uma variação positiva, isso significa que a variação da temperatura é positiva. Ou seja, a temperatura aumentou. Então, você poderia responder essa questão dessa maneira. A temperatura do gás aumenta, a letra E. Só olhando a primeira lei da termodinâmica e sabendo que trabalho sobre o gás é negativo e adiabático não troca calor. Mas vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar no sistema que ele está dando para a gente. Pensa um pouquinho. É um gás. Pense num balão. Um gás dentro de um balão. Se a transformação é adiabática, esse gás não vai trocar calor com o balão nem com o meio externo. Ok? Não vai trocar calor, não vai trocar energia. Aí o que ele está dizendo? O meio externo realiza um trabalho sobre o gás. Ou seja, Quando a pessoa fala assim, o meio externo realizou um trabalho, é como se você estivesse empurrando o balão, né? Então você está diminuindo o volume dele. Você está comprimindo o gás. Porque eu estou realizando um trabalho sobre ele. Trabalho na pressão vezes variação de volume, né? Então, se eu estou comprimindo ele, eu estou diminuindo o volume. Ok. O que vai acontecer com as moléculas do gás se eu estiver diminuindo o espaço que elas têm disponível? Pensa comigo. Um gás é um monte de molécula lá balançando e batendo nas paredes, né? Um monte de molécula balançando e batendo na parede. Se eu estou diminuindo a quantidade de espaço que ela tem, elas vão começar a bater e vão ficar mais rápidas. Porque você está diminuindo, você está fazendo uma força para elas, elas vão começar a ficar mais rápidas, Ela ficar mais rápida é aumentar a temperatura. Porque a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, logicamente, faz sentido. Se ele não está perdendo energia com o meio, porque ele falou que é adiabático, e eu estou realizando trabalho sobre ele, eu estou diminuindo o volume dele. Então, eu estou, comprimindo o gás. As moléculas de gás vão começar a ficar mais rápidas, porque elas estão batendo mais agora nas paredes. Isso vai aumentar a temperatura, porque é isso que significa aumentar a temperatura. Correto? Então, é isso que eu queria que vocês tivessem a partir de agora. Tente imaginar essas questões assim, como sendo moléculazinhas batendo nas coisas. Porque isso que é um gás. O gás é a molécula batendo nos cantos. Tá? Então, se eu estou comprimindo o negócio, estou fazendo com que a molécula bata mais rápido nas paredes, vai aumentar a temperatura. Então, letra E. Aí você pode pensar dessas duas maneiras que eu falei, né? Da parte matemática, como eu fiz, que, normalmente é até mais trabalhoso. Não sei se é mais trabalhoso, acho que normalmente é mais trabalhoso. Mas, enfim, era isso que eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Aí vamos ver a próxima questão. Eu acho que a próxima questão não tem como fazer muito isso, que ele realmente pede em números as coisas. Então, vamos lá. A variação da energia interna de um gás em uma transformação isobárica. O que é transformação isobárica? Pressão constante. Foi igual a 1.200 joule. A variação da energia interna foi igual a 1.200 joule. O que ele falou, eu escrevi. Se o gás ficou submetido a uma pressão de 50 newtons por metro quadrado, então a pressão
é 50 newtons por metro quadrado e a quantidade de energia que recebeu do ambiente foi igual a 2.000 joules. Então, a quantidade de energia que ele recebeu do ambiente, o que é isso? Calor. Aí ele quer saber qual é a variação de volume sofrido pelo gás. Será que faz sentido ele mudar de volume? Primeira pergunta. Será que faz sentido? Faz sentido, né? Não, mas é para você responder mesmo. Qual é a ideia? Primeiro, qual é a ideia dessa fórmula? Q é igual a trabalho mais ΔU. A ideia é o seguinte, pensa de novo no balão. Pensa no balão. Esse Q é o calor que o gás que está lá dentro trocou com o ambiente. Aí ele pode trocar de duas maneiras. Ou ele está cedendo calor, ou ele está recebendo calor. Vamos pegar o caso que ele está recebendo calor, que é exatamente esse aqui. Que ele falou que ele recebeu do ambiente 2.000 joules. Se eu estou recebendo energia do ambiente, pense que você está acendendo um fósforozinho ali, aí o balão iria estourar, né? Se você for botar fogo ali. Mas vamos supor que ele não vai estourar. É um balão que tem uma parede bem resistente. Você está esquentando. O que é que vai acontecer quando vai esquentar? As moléculas vão ficar mais agitadas, né? Tá agitando, tá agitando. Se ela está agitando, ela está aumentando a temperatura, correto? Então, deve aumentar a temperatura. É isso que a fórmula diz, ó. O calor, parte dele vai ser transformado em variação de energia interna. Energia interna é variação de temperatura. Então, parte do calor que você está dando lá é energia interna. Mas por que não é tudo? Porque quando a partículazinha, a molécula, está batendo na parede, ele está empurrando a parede. Então, o gás, quando ele recebe calor, ele está aumentando a temperatura, porque ele está se movendo mais rápido, e isso está fazendo com que ele tente se expandir. Realizar trabalho. Porque trabalho... Vocês usam W ou essa letra que eu estou usando? Eu nem perguntei, inclusive. Essa aqui mesmo, né? É tal que chama essa. Trabalho é pressão vezes variação de volume. Então, a ideia é, a energia que você está dando para o gás ali está sendo utilizada para ele aumentar a temperatura, parte dela aumentar a temperatura, e a outra parte dela expandir. O que faz sentido, porque se ele aumentar a temperatura, ele está empurrando as paredes com mais força, porque ele está batendo mais rápido. Então, ok, é isso que diz a primeira lei. Aí, ele perguntou justamente quanto que vale a variação de volume. Então, assim, ó, ele pediu a variação de volume, ele deu o calor, ele deu a variação de energia interna, você pensa em aplicar na primeira lei direto. Então, eu sei que calor é igual a trabalho mais variação da energia interna. O calor é 2.000 joules. O trabalho, quanto que vale o trabalho? Pressão vezes variação de volume. Pressão vezes variação de volume. Mais variação da energia interna. Ele falou 1.200. 1.200. Então, 2.000 menos 1.200 dá 800. 800. É igual a pressão vezes ΔV. Só que ele deu a pressão, né? 50? 50. Então, eu vou ter 800 é igual a 50 vezes ΔV. Portanto, ΔV vai ser quanto? 16, né? 16. Gabarito letra D. Dúvidas sobre o que eu falei? Da parte teórica ou da parte de matemática? O que, é que vocês têm? Diz. Que você, como é que é? Repete a pergunta. Se você interpretar que é isobárica, cortar a pressão. Como assim cortar? A pressão é constante, perfeito. Você faz isso quando você está pensando em transformação de um processo, de um estado do gás para o outro, que é o PVT pivotó. Aí você deixa a pressão de lado. Mas aqui, a ideia é, a pressão é constante, então você pode usar que o trabalho do gás vai ser a pressão vezes a variação de volume. Por mais que a pressão seja constante, ele continua fazendo um trabalho, o gás. Que é justamente essa pressão vezes o quanto que ele variou de volume. Então, você só pode eliminar a pressão da jogada quando você está fazendo a transformação de um estado para o outro, que seria o PVT, pivotó, e aí ele fala que essa transformação é isobárica. Ok? Mas quando ele está falando de trabalho, você não pode ignorar a pressão, até porque você só poderia ignorar a pressão se ele falar que a pressão é zero. Ou se ele falar que a pressão é zero, ou se ele não mudou de volume. Porque se o ΔV for zero, aí o trabalho vai ser zero também.
Então, das duas opções, né? Para você ignorar a pressão. Ou quando ele fala que é uma transformação de uma coisa para outra, aí você vai... E você está levando em consideração a pressão de um, temperatura de um e volume de um. Pressão de outro, temperatura de outro, volume de outro. Aí você pode ignorar a pressão, quando é isobárico. Ou quando ele fala que não mudou de volume. Se não mudou de volume, o trabalho vai ser zero. Aí você pode botar o trabalho como sendo zero. Mas são contextos totalmente diferentes, tá? Ok. Mais alguma dúvida? Tá, vamos lá. Observe a figura abaixo. A figura mostra dois processos, 1 e 2, em um diagrama pressão por volume, ao longo dos quais um gás ideal pode ser levado do estado I para o estado F. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparecem. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é tananã nos dois processos. Ué, cadê as alternativas? Ah, tá aqui embaixo. A variação da energia interna é igual ou é diferente? O que é que vocês acham? Igual. Por que que é igual? Não é bem porque é um sistema fechado. Porque se você for olhar, ó, olha só olha só a transformação 1. Ele sai desse ponto e vem para esse ponto. Ele não voltou para o inicial. Fechado seria se ele voltasse para o inicial. Então, a transformação 1 saiu daquele ponto I para o ponto F, vindo por baixo. A transformação 2 saiu do I e foi para o F por cima. Mas tecnicamente não é fechado porque não faz uma volta completa, sabe? São duas coisas diferentes. Mas a variação é a mesma. Por quê? Eita, meu Deus do céu, desculpa. Porque a variação da energia interna só depende do ponto final e do ponto inicial. Não independe do caminho que você percorreu. Então, assim, se eu tivesse uma outra transformação 3 que fizesse assim, ó, mas eu chegasse no mesmo ponto final, o ΔU vai ser igual. Porque a temperatura é igual. Lembra? ΔU para gás ideal, 3 meios ou 5 meios, depende. 3 meios, 5 meios. Vou botar assim, 5 meios pode ser também. 3 meios é para molécula monoatômica e 5 meios para diatômica. Vezes N, R, ΔT. Então depende só da temperatura final e da temperatura inicial. Mas esses dois pontos têm a mesma temperatura final. Não é P1, não é assim? PF, VF é igual a NRTF. Então a temperatura daqui depende da pressão final, do volume final, de N e de R. Nesse caso aqui, independente do processo que você fez, a pressão final vai ser sempre essa aqui, pressão final, e o volume final vai ser sempre esse, volume final. Então, independente de como você chegou, a temperatura final vai ser sempre a mesma. Então, a variação de energia interna também tem que ser a mesma, porque é o ΔT que aparece ali. Então, nesse caso, beleza, igual. E o trabalho? E o trabalho? Como é que calcula trabalho? Quando tem um gráfico. Tem um gráfico, área. Perfeito. A área embaixo do gráfico. Então, ó. Quando eu tenho um gráfico de pressão em função do volume, aí eu tenho, o primeiro tá assim, né? Esse aqui, o caso 1. Eu vou fazer isso aqui para o caso 2. O caso 2 vem assim, mais ou menos. Caso 2. Como é que eu calculo o trabalho realizado nesse procedimento? Pega o ponto inicial, pega o ponto final, faz isso aqui. E você vai calcular a área embaixo do gráfico. Nesse caso eu não consigo calcular, porque eu não sei nem como é que é a curva. Não é uma reta, não é um triângulo, não é um trapézio, não é nada. Mas eu sei que é essa área daqui. Já no caso 2, na transformação 2, compare os dois. Claramente, a área do 1 é maior. Então, o trabalho do 1 é maior. Pronto. Só comparando as áreas, você consegue descobrir. Explica de novo por que a energia interna é igual. A energia interna é igual porque a energia interna, no caso, a variação de energia interna, depende
da variação da temperatura. Tá? E a temperatura... Essa variação... Tá, calma, eu vou explicar assim. Ó, toda vez quando você tem um processo que sai de um ponto e termina naquele ponto, a variação da energia interna só depende do ponto inicial e do ponto final. Então, nesse caso aqui, a variação da energia interna é a mesma, independente do processo que você teve entre os dois pontos, contanto que ele comece no ponto I e termine no ponto F. Esse é o único requisito. Se ele começar no I e terminar no F... Eita, acho que eu inverti ali, não foi? O 2 é o de cima. O 1 é o de baixo. Perdão, eu troquei ali as bolas. Então, ó, a ideia da variação da energia interna é: se ele começou em um ponto, terminou em outro ponto, independente do caminho que você fizer entre os dois pontos, a variação da energia interna vai ser sempre a mesma. Por quê? Porque a única coisa que depende da variação da energia interna é a variação da temperatura. Então, isso aqui é o quê? Temperatura final menos temperatura inicial. Só que para esses dois processos, a temperatura final é a mesma e a temperatura inicial também é a mesma. Porque ela depende desses valores daqui, ó. Pressão inicial, volume inicial. E para esse ponto aqui, pressão final, volume final. Então, a temperatura final é igual para os dois processos, porque eles chegaram no mesmo ponto. E a temperatura inicial também é igual para os dois processos, porque eles saíram do mesmo ponto. Então, o que importa é de onde eles saíram para onde eles chegaram. Só. Se não fosse do mesmo ponto, você não consegue ver de cara, tipo de olho. Você teria que fazer a conta. Ele deveria dar uns valorezinhos aí. Mas de cara, assim, você não consegue descobrir, não, tá? A única coisa que você consegue descobrir de cara é qual é o que tem o maior trabalho. O maior trabalho vai ser o que tem a maior área. Então, nesse caso, o trabalho 1 é maior, né? Não, desculpa. O trabalho 1 é menor. Porque o trabalho 1 é esse de baixo aqui. Tá, calma aí. O 2 é o de cima. Pronto, tá certo mesmo. O trabalho 1 é menor. Pronto, tá certo. Ok. Vamos para a 9. Olha só. Essa aqui também eu queria que vocês fizessem pensando um pouquinho. Vamos lá. Num sistema termodinâmico, um gás ideal, ao receber 300 joules do meio externo, realiza um trabalho de 200 joules. Vamos lá. Balão com gás dentro. Recebeu 300 joules do meio externo. É como se eu estivesse colocando um foguinho e eu estou dando calor para o gás. 300 joules de energia eu dei. Ele usou, desses 300, 200 joules para realizar trabalho. Realizar trabalho é o quê? Você expandir. Não é você expandir? E os outros 100? Foi para onde? Para aumentar a temperatura do gás. Porque lembra, quando você dá calor, ele começa a aumentar a temperatura, as moléculas começam a se mover mais rapidamente. Consequentemente, isso faz o volume expandir. Então, parte da energia, que foram os 300 joules, foi utilizada para expandir o balão, que é o trabalho, e a outra parte foi utilizada para aumentar a energia cinética deles, que é a temperatura. Então, isso vai fazer com que a temperatura do sistema aumente. Né? Faz sentido, né? Pronto. Assim, esse assunto específico é legal a gente entender em termos de bolinhas, que aí fica mais fácil, se você entender em termos de bolinhas. Ok. Querem tentar fazer essa 10? Como é que vocês estão aí? Querem não? Oi? Ficou em dúvida entre duas. Ok, algumas pessoas já fizeram, então eu vou fazer. Vamos lá. Uma amostra de gás ideal se expande duplicando seu volume durante uma transformação isobárica e adiabática. Tá. Considerando que a pressão experimentada pelo gás é tanto e o volume é tanto, o que aconteceu? Vamos tentar fazer sem fazer conta de novo? Vamos ver? Ó. Vamos lá. O gás está aqui, o balão está aqui. Ok? O balão está aqui.
Ele falou que a transformação foi adiabática. Então ele não vai ganhar calor nenhum para o ambiente, certo? Nem perder calor, nem ganhar calor. Então ele só tem a energia dele ali. Só tem a energia dele, beleza? Aí ele fala, ele aumentou o volume. Tá, então tem um monte de bolinha batendo aqui. Eu não estou ganhando energia mais, mas mesmo assim eu estou aumentando o volume. Como é que isso é possível? Porque se eu estou aumentando o volume, eu estou usando alguma energia. Que energia é essa? Veio de onde essa energia? Veio da energia interna. Porque ele só tem energia interna, ele não está ganhando calor. Então, para ele estar dando energia que veio da energia interna, é porque a temperatura tem que ter reduzido. Então, tipo assim, a molécula estava aqui batendo em tudo. Aí, ele utilizou essa energia que ele tinha, energia cinética dele, da molécula, se movendo, para poder expandir as paredes do balão. Consequentemente, se ele deu energia para expandir a parede, ele tem que perder energia. Essa perda de energia é justamente você perder energia interna, que significa diminuir a temperatura. Então, a variação da energia interna tem que ser negativa. Eu não sei se é menos 100, mas acaba sendo aquela resposta. Mas vamos ver quanto que dá, né? Mas é isso. Tipo, isso seria uma das... aí o calor absorvido pelo gás. Não tem calor absorvido pelo gás. A transformação é adiabática. Não pode ser a letra A. O trabalho efetuado pelo gás durante a expansão. Aí teria que ver, né? É P vezes ΔV. Em calorias. Tem que... tipo, você encontra em joule normalmente. Porque se você está em unidade do sistema internacional, né? Que é Pascal e metro cúbico... O Pascal a pressão e metro cúbico o volume, se você multiplicar os dois, vai dar em joule. Né? Então, tipo assim, vamos lá. O trabalho é pressão vezes ΔV, correto? O volume inicial é 2 vezes 10 a menos 5. Ele falou que o volume final duplicou, não foi? Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 5. Quanto que é o ΔV, então? Tá, aqui vai ficar 5 vezes 10 a sexta. Aí, volume final, 4 vezes 10 a menos 5. Menos volume inicial, 2 vezes 10 a menos 5. Aí, quanto que vai ser o trabalho? 5 vezes 10 a menos 6, 5 vezes 10 a 6, vezes 2 vezes 10 a menos 5, né? Aí, 5 vezes 2 dá 10, vai dar 100. Só que sem o quê? Sem joule. Por quê? Porque eu usei a pressão em Pascal, que é do sistema internacional, e eu usei o volume em metro cúbico, que também é do sistema internacional. Então, a minha resposta vai estar no sistema internacional. Caloria não é do sistema internacional. Aí ele disse que era 100 calorias, ele só errou na unidade de medida. Aí, a temperatura do gás se mantém constante. É impossível a temperatura do gás se manter constante. Por quê? Porque você estaria dizendo que ele está com a mesma energia interna. Mas se ele usou energia para expandir, de onde vai vir essa energia, se não veio do gás? Já que ele não trocou calor com nada. Então é impossível ele manter a temperatura constante. É impossível ele manter a mesma energia interna. Oi. Mas eu não estou conseguindo entender como esse volume aumenta, já que a transformação é adiabática Uhum. e o volume é diretamente proporcional à temperatura. Se a temperatura diminui, se o volume aumenta, não era para a temperatura aumentar também? Calma, como é? Repete. Esse volume é diretamente proporcional, o que é diretamente proporcional à temperatura. Mas eu não estou conseguindo entender como o volume aumenta e a temperatura diminui. Como... Onde vem essa energia, se é adiabática, e onde vem essa energia para o volume aumentar? Entendi o que você está dizendo. É uma ótima pergunta, inclusive. A questão é, esse volume vai aumentar, porque a questão não está falando exatamente sobre isso, mas ele está meio que, tipo, tirando um pouquinho da rigidez da parede. Inicialmente estava aqui o gás preso na parede, e aí ele vai meio que liberando um pouquinho, tipo assim, é como se ele estivesse mudando o material da parede, sabe? Então a parede pode expandir. Então, como ele está liberando um pouquinho, ele está deixando a parede mais maleável, as moléculas, quando elas baterem na parede, elas vão empurrar um pouquinho a parede.
Só que quando elas empurram um pouquinho a parede, elas transferem energia para a parede. E elas perdem energia. Então elas vão ficar mais devagares. Se elas ficam mais devagar, diminui a temperatura. É porque eu entendi a confusão do que você está falando. O PVT pivotal, nesse caso, tem que tomar muito cuidado em qual pressão a gente está falando. Essa pressão que ele fala isobárica aqui é a pressão experimentada pelo gás. Não é exatamente a pressão do gás que ele faz nas paredes. Eu não sei se... realmente, eu concordo com você. Inclusive, essa questão é meio esquisita, tá? Por isso. Porque eu acho que, nesse caso, o PVT pivotal não vai ser totalmente válido. Ok? Por quê? Ok, eu já sei uma explicação melhor. Porque, assim, como a expansão é adiabática, ela acontece muito rapidamente. Então, esse processo aqui acontece muito rápido. Se ela acontece muito rápido, você não tem como fazer PVT pivotal, porque não é um processo reversível. PVT pivotal só vale para processos que você consegue reverter. E quando é adiabático, não é reversível. Então, não vai valer PVT pivotal nesse caso, tá? É uma ótima pergunta isso, na verdade. Ok. Aí, por que a variação é menos 100? É só usar isso aqui, né? Q é trabalho mais ΔU. Se a transformação adiabática aqui é 0, então o ΔU é menos o trabalho, que a gente calculou que era 100 Joule. Então é isso aqui. Menos 100. Ok. Caraca, são 7h20 já. Era pro Ricardo ter começado, já faz tempo. Vou fazer a última. Só mais uma. Numa turbina, o vapor de água é admitido a 800 Kelvin e é expulso a 400 Kelvin. Se o rendimento real dessa turbina é 80% do seu rendimento ideal ou limite, fornecendo-se 100 kJ de calor à turbina, ela poderá realizar um trabalho de quanto? Aqui é uma questão, não dá para fazer muito pensando, não. Tem que fazer na mão mesmo, tem que fazer as contas. Né? Isso, a ideia de rendimento ideal é o rendimento se fosse um ciclo de Carnot. Porque assim, a ideia é o seguinte, qual é a ideia do ciclo de Carnot? Você tem que ter obrigatoriamente 2 isotermas e 2 adiabáticas para fazer um ciclo de Carnot, certo? O rendimento máximo possível de uma máquina térmica é quando ela está operando nesse cenário, que são 2 isotermas e 2 adiabáticas, e o rendimento é dado por 1 menos TF sobre TQ. Não é isso? Então, para você fazer uma máquina térmica ser o mais eficiente possível, você tem que fazer com que ela faça 2 isotermas e 2 adiabáticas, e aí o rendimento vai ser esse aqui. Só que essa máquina aqui não está fazendo 2 isotermas e 2 adiabáticas. Ele não explicou o que ela está fazendo, ela está só fazendo. Aí ele falou que o vapor de água entra a 800 Kelvin e sai a 400 Kelvin. Se ela fosse uma máquina de Carnot, o rendimento seria só substituir 1 menos TF sobre TQ. Quanto que seria? 1 menos, o TF é 400, o TQ é 800. Então aqui daria 1 menos meio, que dá meio. Beleza. Aí ele falou assim, o rendimento real da turbina, o rendimento real é 80%, tô na última já, viu? 80% do rendimento ideal, que é o de Carnot, que é 0,5. Deu para entender o que eu fiz? Então, tipo assim, o que eu fiz foi, ele falou que o rendimento real da máquina é 80% do rendimento se ela tivesse no ciclo de Carnot. Se ela tivesse no ciclo de Carnot, qual seria o rendimento dela? 1 menos TQ sobre TF sobre TQ. Aí eu calculei quanto que era o rendimento de Carnot para aquela máquina, 0,5. Mas o rendimento real dela é 80% disso, que dá quanto? 0,4, né? 0,4, né? Porque 0,5 é meio, é dividir por 2, então 80 dividido por 2 dá 40. Então, 0,4. Eita, o que foi aquilo ali?
0,4. Aí ele falou assim, quanto de trabalho ela vai fazer se eu fornecer 100 kJ de calor? Então, basicamente ele está fornecendo um calor de 100 kJ e ele quer saber quanto que vai ser o trabalho. A ideia é, se eu tenho rendimento, o que é rendimento? É o quanto que eu consigo fazer do meu objetivo, né? Então, tipo, se você está fazendo aí a questão, 10 questões numa lista, você acerta 7, você teve 70% de rendimento, porque você acertou 7 das 10. Então, é tipo, o que eu quero dividido pelo total. Então, o que eu quero fazer aqui é o quê? É trabalho. Eu quero realizar trabalho. Então, eu vou pegar o trabalho e eu vou dividir pelo total. O que é o total? É o tanto de calor que eu recebi, que é justamente esse 100. Então, ó, se o rendimento real é 0,4 e o calor que ele recebe é 100, quanto que ele vai realizar de trabalho? 40. Meu Deus, tá muito ruim isso aqui. Eu acho que é porque tá acabando a bateria. Mágica. 40, né? 40 kJ. Letra C. Ok. Dúvidas? Foi mal. Demorei 27 minutos, foi muito tempo. Ótimo, então. Tá bom. Gente do online, tem alguma dúvida? Alguém aqui tem alguma pergunta? Repete a explicação desse final. Tá. O que eu fiz aqui primeiro foi calcular qual era o rendimento real da máquina, que eu encontrei 0,4. Aí a ideia aqui é o seguinte. Ele falou, eu vou fornecer 100 kJ para você e eu quero saber quantos desses 100 kJ você consegue transformar em trabalho. Foi a pergunta da questão. Se eu sei o rendimento da máquina, que é 40%, a ideia é, de tudo que você me der, eu só vou conseguir transformar 40% disso em trabalho. Então, se você me deu 100, eu só consigo transformar em trabalho 40%, 40 kJ. Na fórmula, eu só usei a fórmula de rendimento, que é trabalho dividido pelo calor que você recebe. Por quê? O trabalho é como se fosse aquela coisa útil que você quer. E o calor é o total do que você recebeu. Então, a ideia do rendimento é justamente essa, você dividir o útil pelo total. Por isso que fica trabalho pelo calor. Deu para entender? Entendi, obrigado. Beleza, de nada. Vamos agora. Gente, obrigado pela presença. Tem que... Deixa eu chamar ele lá. Até uma próxima aí, né, galera? Não, chama ele lá, então. Eu não tenho o que falar, vou inventar aqui. Então, espero que vocês tenham gostado do nivelamento. Oi. Ó, tem uma dúvida. Tempo extremo, como é? Ah, tá. Questão 10. A ideia da questão 10. A ideia teórica. Você ouviu a explicação ou não? Pronto. Pronto, perfeito. Ok. A ideia é o seguinte. Esse gás que está aqui, ele não troca calor com o ambiente, porque ele falou que é adiabático, né? Então, ele não vai estar recebendo energia, nem vai estar dando energia pro ambiente, tá? Aí pense, eu tenho um balão e eu tenho um monte de molécula dentro do balão, né? Elas estão com uma certa velocidade lá dentro, porque elas estão com a temperatura, certo? Estão com certa energia cinética. Beleza. Aí ele falou assim, a questão me disse que o volume aumentou do balão. Como que o volume pode ter aumentado? As moléculas batendo transferiram energia para a parede, né? E aí a parede começou a se expandir. Mas se elas transferiram energia, é porque ela perdeu energia, as moléculas. Se elas perderam energia, é porque elas ficaram mais devagares. Se elas ficaram mais devagares, é porque a temperatura média diminuiu. Então a variação de energia interna tem que ser negativa por conta disso. Aí, isso foi a ideia do menos ali. Mas, tipo, para responder de fato a questão, é só calcular o trabalho, P delta V, e usar a primeira lei. E aí você vê que dá realmente menos 100. Perfeito. E o Felipe?
E o Felipe? E o Felipe, hein? Ô, Ricardo. Ele tá me ignorando. Cadê o Felipe? Ah, então ele resolve. Tá bom, gente. Obrigado. Agora fiquem com senhor doutor. Não. Não, eu sou nem mestre ainda. O que, velho? Aquele que doutra? Douta? O que é doutar? Ah, entendi. É por isso que a gente chama de doutor, aquela pessoa que não tem doutorado. Esse cara é louco, velho. Eu acho que esse daqui eu vou deixar na mão de alguém. E aí, assim, vamos lá. Nós estamos no intervalo entre uma coisa e outra, porque o Felipe ainda vai ter que ajeitar. Eita, deixa eu aproveitar pra... Não sei se, acho que você fechou a cancela ali, né? Bem, você fechou o tablet? Ah, não. É porque tem algum botão que você fecha e apaga ali. Bem, oi. Ele tem que abrir um link novo porque se expira. Aí a gente tá aqui no intervalinho. Quem for ficar pra mentoria, pode ficar à vontade pra tomar uma aguinha, ir ao banheiro, ou ficar aqui esperando, né? Eu queria... Oi? Bedé? Eu queria começar a falar, de fato, só quando estivesse gravando pra todo mundo aproveitar. Mas, assim, vocês assistiram a primeira, ou pegaram as dicas da primeira. As mentorias, elas estão formuladas num raciocínio, onde a primeira aula faz sentido com o início do ano e conforme